e foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso vi outro animal que se parecia um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão, durante a noite, vi ainda um 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós te adoramos e exaltamos o teu nome e te pedimos a tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, e ensina-nos a tua graça, que nós possamos sair daqui com as mentes e os nossos corações transformados para poder aprender a tua palavra. Amém e amém. Sentem-se, queridos, fiquem à vontade. Vocês estão me ouvindo bem aí, irmãos? Orem por mim, irmãos, eu não estou muito bem esses dias, eu estou com um negócio muito ruim no ouvido e eu não estou quase escutando, então orem por mim. Hoje eu passei o dia inteiro acamado. Minha esposa falou que é um probleminha de certidão de nascimento, que a minha é muito velha, então aí eu não sei se ela tem razão, mas orem por mim, amém? Bom, nós vamos falar hoje sobre uma visão bem interessante e até assombrosa, que é do capítulo 7 de Daniel. Mas antes de nós entrarmos nesse pormenor, eu quero falar para os irmãos sobre uma matéria que é muito boa, que se chama de tipologia e também simbologia. As pessoas estão vivendo momentos aí de revelação para tudo quanto é lado, e elas veem uma quantidade de coisas por aí, mas não sabem sequer o que significam. E depois, no auge da sua, entre aspas, humildade, porque na verdade é uma falsa humildade, começa a dizer assim: eu não sei o que quer dizer. Bom, não sabe o que quer dizer? O princípio é ficar quieto, amém? Imagina uma reunião, a irmã Ângela Silva, a irmã Lúcia, a irmã Fátima, discutindo sobre comida, e você não sabe, mas você quer entrar no assunto das irmãs, e elas começam a falar, e você, mas eu acho que não dá, porque você não entende do assunto. Profecia é a mesma coisa. Profecia é a mesma coisa. Se você não consegue compreender símbolos e tipos, você não deve ser um profeta. E antes que você fale assim: mas é Deus que me deu, é mentira. É mentira. Por quê? Quando Deus dá o ministério profético a um, baseado em Efésios capítulo 4, versículo 11, é Ele mesmo quem capacita. E aí o profeta não vai poder falar uma coisa e depois falar assim: mas eu não sei o que é, eu não entendo. Se não entende, fique calado. Olha o que aconteceu com Daniel aqui, a gente vai ver isso aí. Nós estamos vivendo um momento de muita brincadeira espiritual e pouca palavra que pode transformar o homem. Então, alguns símbolos eu quero apresentar para vocês nessa noite. Volta lá para mim, filha. Você vai sofrer bastante hoje comigo. Lá no texto de Daniel, por favor. Isso, no Daniel 7 mesmo. E nós vamos ver algumas coisas no reino e tal. E ele viu as seguintes visões. Pode passar. E ele vai falar: na minha visão durante a noite, eu vi. O que ele viu? Agitando. Duas coisas proféticas que você precisa aprender aqui hoje, para que nós possamos entender a visão. Primeiro, quando se fala de vento na Bíblia Sagrada, na simbologia, quando se fala de vento, está falando da ação de Deus. Repita comigo: vento é o mesmo que a ação de Deus. Então, essa besteira, e me perdoe o meu português pobre,
Mas essa besteira que a pessoa está passando por uma dificuldade e fala, é um vento, isso é besteira, isso é ignorância teológica, crente que não lê a Bíblia. Vento é ação de Deus. Ela pode ser positiva, como ela pode ser negativa, porque toda ação de Deus, ela vai ser positiva para um e vai ser negativa para outro. Amém? Quando Deus resolve nos proteger aqui, nos amparar e derramar do seu Espírito sobre nós, é positivo para a igreja, sim ou não? Mas é negativo para o nosso vizinho que quer ficar bravo com nós. Então, sempre assim. Então esse negócio de, eu estou passando um vento. Não, irmãos, cuidado com isso, que pode ser um pum, e você não está sabendo muito bem o que você está passando. Vento é ação de Deus. Amém? A outra coisa que nós vemos aqui, que ele falava, estava agitando o quê? Outro símbolo para que a gente possa compreender as escrituras. O mar significa povos e nações. Todas as vezes que você lê um livro profético, como Daniel ou Apocalipse ou outra coisa parecida, e fala sobre o mar, é que estava sobre os povos e nações. Cuidado, irmãos, com as profecias que se ouve por aí, que as pessoas, elas conseguem a revelação no micro-ondas, ou lá no YouTube, eu não sei onde que elas conseguem essas coisas, e aí não compreende a palavra de Deus. Todas as vezes que está se falando de grande mar, está falando de povos. Então veja, a ação de Deus agitou o mundo. Amém? A ação de Deus, ventos, não é o que nós acabamos de falar? Agitou o mundo, agitou as nações, agitou os povos. Passa mais um para mim, filha, por favor. Daqui a pouquinho a gente volta lá, tá bom? E agora, Daniel vê 4 pequenininhos, né? Era tudo pincherzinho, né? Que ele viu? Não, grandes. O que são isso? Esses animais, na simbologia também, na visão profética, por isso que vocês hoje talvez vão entender, é por isso que o pastor fica tão bravo com esses profetas mentirosos vindo do inferno, é por causa dessas coisas. Na interpretação profética, na simbologia, quando se fala de grandes animais, está falando de reis e reinos, ou se você preferir, reinos e reis. É isso que está falando. Quando está falando, olha, estou vendo um grande animal do seu lado, está falando de um reino. Então, são coisas que não é descabido. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus Cristo morreu, e agora eu quero que você seja crente. Tem crente aqui? Diga aleluia. Tem mais crente aqui? Diga glória a Deus. Crente que disse aleluia e crente que disse glória a Deus, é com você. Quem não disse nada pode pegar e ligar o celular e jogar videogame aí se quiser. Mas quem é crente que disse aleluia e glória a Deus, é com você que eu quero falar. Entenda uma coisa, crente de Jesus. Quando o Senhor fala de grandes animais, Ele está falando de reinos e está falando de reis. Ele não está falando de tribulação ou problema. Por quê? Porque para crente, de novo, quem não é, não se preocupa, é só para crente. Por que ele não está falando, olha, tem aí, irmã, eu estou vendo aí que tem um grande urso atrás de você. E por que isso não vai acontecer? Porque tem um texto na Bíblia que todo crente deveria ter no seu coração. Jesus Cristo morreu no Calvário, sim ou não? Sim. E ele está lá morto até hoje, os ossinhos dele estão lá. Não? Não, se você vai lá na tumba, está escrito, ele não está aqui porque ele ressuscitou. E sabe o que aconteceu quando ele ressuscitou? Ele disse assim, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Se você é filho de Deus, e você entende a palavra que ele é o cabeça da igreja, sim ou não? Cristo é o cabeça da igreja ou não? Amém. Se ele é o cabeça da igreja e você é o corpo, o poder de Deus está sobre a sua vida. Amém. Então, você não pode, em nome de Jesus Cristo, dar ouvidos a essas falsas profecias de que está vendo aí um grande cachorro sangrando e querendo te devorar, ou que tem um lobo mau perseguindo você. Não, por quê? Porque você é de Deus. Cristo é o cabeça dessa igreja e você é o corpo, e esse corpo ele caminha, esse corpo ele anda para vencer, e o diabo já está destruído porque você é filho de Deus. Simples. Quando um infeliz desse vier profetizar e falar assim, olha,
Vigia, porque eu vi aí, ó, tá vindo um vento sobre você, agora você já sabe que é vento. E você fala, sopra sobre mim vento do Espírito. Amém? Ó, tô vendo aí um vento vindo sobre você. Ai meu Deus, e agora o que vai ser? Não, sobra sobre mim, porque o vento é o que? Quem se lembra? O que é vento? Aleluia, o que é vento? Então quando esses profetas do inferno vier querer jogar você por terra e falar assim, olha, estou vendo um vento sobre a sua vida, e você fala, sopra sobre mim vento do Espírito. Por quê? Porque as ações de Deus sobrevirão sobre a minha vida, e eu sairei mais do que vencedor. Quando eles começaram a falar, estou vendo um cachorro aí, ó, eu vi um cachorro feio do seu lado, e ele rangia os dentes, e ele estava devorando. Daí você lembra assim, mas espera um pouquinho, eu aprendi que os animais, eles são reinos e povos. Como é que um governo, um reino e um povo vai querer dominar eu que não sou nada? Como é que vai querer movimentar os reinos em cima de mim que não sou nada? Não, eu sou filho de Deus, irmão. E todo o poder dos céus e da terra foi dado para aquele que é o cabeça. Eu sou apenas parte do corpo de Cristo. E quando você estiver passando por tribulação, porque você vai passar por tribulação, quando você estiver passando por problemas, porque você vai passar por problemas, você pode dobrar os joelhos e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, lembra que eu sou teu filho, Senhor. Lembra, Senhor, que tu és o cabeça e eu sou parte do corpo da igreja, Senhor. Cuida da minha vida, e Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Para de emoção, para de fantasia. Deus não vive num mundo de fantasia, Ele quer viver no seu coração. Amém? Amém? Uma vez definido isso, passa para o slide de novo, minha princesa, por favor. Uma vez definido isso, nós precisamos dar uma olhadinha, pode ser o segundo slide, em uma pequena cronologia. Não vou me estender muito, mas eu vou mostrar para vocês uma pequena cronologia, desde Davi até a era cristã, AEC, antes da era cristã, EC, era cristã. Bom, o que acontece? Lá Davi escreve os Salmos aqui, no ano 1000. Quem fez cronologia bíblica comigo vai lembrar dessa matéria. E ele escreve os Salmos. Jerusalém foi estabelecida, e Davi fala assim, vou construir um templo para Deus. Quantos querem construir uma igreja para Deus? Não é bom? E Deus fala assim, Davi, quero não. Por acaso, Davi, eu te pedi alguma casa? Quando Israel saiu do Egito, que nós estamos lendo, que saiu do Egito, e eles andavam, e eu caminhava com eles de tenda em tenda. Vamos fazer o seguinte, Davi, para você largar a mão de ser besta? Ao contrário, eu vou construir um templo para você. E aonde estiver um povo reunido me adorando, vai lembrar de você, Davi. O seu nome vai ser eterno. Aleluia. E aqui Davi não constrói o templo, e vem o filho dele, o Salomão, e constrói o templo. Depois, nessa cronologia, no ano 750 aproximadamente, 770, vem Jonas. Vocês conhecem a história de Jonas, né? Que ele foi de transporte mais inusitado possível para Nínive, né? E ele foi dentro de um grande peixe. Algumas pessoas falam assim, olha, não pode falar que ele era uma baleia. Irmãos, deixa eu deixar claro para vocês, o peixe que engoliu Jonas era um peixe chamado cachalote. Existem relatos históricos sobre isso. Já outro ser humano também passou 3 dias dentro de um peixe também chamado cachalote. O cachalote é um tipo de baleia, sim, irmãos. Amém? Porque não dava para ser um salmão ou um peixe pequeno, eu não entendo muito de peixe, que teria engolido Jonas. Teria que ser um peixe grandão. E sim, foi realmente uma baleia, um tipo específico. Não foi uma orca, uma baleia assassina. Não foi um tubarão, porque teria triturado ele. Foi um cachalote, que é um peixe que ele engole a pessoa, mas ele não consegue digerir, né? E se você tiver alguma dúvida disso, pesquisa sobre o cachalote, e você vai ver que é um tipo de baleia muito menor do que uma orca, mas que engoliu o pobre do Jonas. Bom, aí vocês lembram da história? Ele é vomitado para fora. Você imagina que nojeira, né? Ele é vomitado para fora, e aí ele dá uma limpadinha no cabelo e sai pregando a palavra de Deus ali, e o povo se converte também com aquele cheiro de peixe. Amém? Se converte, senão eu levanto o braço. Daí o povo, glória a Deus, daí se converti. Amém? Logo depois vem Isaías. E esse Isaías aqui,
ele começa uma profecia, ele já não estava olhando para as coisas que viriam aqui, ele já começa a olhar lá na frente. E a visão de Isaías foi tão tremenda que ele fala assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Ele começa a olhar lá longe. E depois esse mesmo Isaías, ele fala assim: olha, e o nome dele será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então Isaías é chamado de profeta messiânico. Depois de Isaías vem um tal de Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão, porque tem o livro de lamentações de Jeremias. E esse Jeremias, ele veio mais ou menos junto com Daniel aqui, e faltou o Ezequiel, até aqui embaixo, Ezequiel, e Ezequiel vem aqui junto, os três aqui, Jeremias, Daniel e Ezequiel, que é essa tríade profética. O Jeremias, ele era velho, então ele ficou lá na onde ficou os desterros de Israel, os muros quebrados e as coisas feias lá em Jerusalém, ele ficou lá. O Ezequiel, ele era um jovem forte, mas ele não era muito inteligente, ele não era um gênio que nem Daniel. Então ele foi junto às margens do rio Quebar, porque ele foi ser escravo, foi trabalhar na mineradora lá. Você vai ler o livro de Ezequiel e você percebe que ele é um trabalhador braçal. Logo, Daniel, que era um sábio, ele vai para a Babilônia para aprender. Esse momento aqui que nós estamos estudando da história agora, talvez você não soubesse disso, por isso que eu pedi para colocar, nós estamos estudando esse momento da história. Logo depois dele, vem um profeta Zacarias. A Bíblia, você percebe, olhando ali, que ela não está numa ordem cronológica, né? Está cada pedaço jogado, mas esse Zacarias, lá no livro de Zacarias, capítulo 14, ele fala assim, que o Senhor se manifestou de várias formas, mas que em um determinado momento, ele se manifestaria como único Senhor. E aí acaba a fala. Logo termina o período de Daniel, vem Esther, Neemias, Malaquias, e aí vem o Senhor Jesus. O que nós estamos estudando é esse pedacinho de terra só esse grupinho, mas que tem um poder tão grandioso como o livro do Apocalipse. Grave isso, todas as vezes que você estudar Daniel, você está estudando o Apocalipse do Antigo Testamento, é a mesma coisa. Daniel e Apocalipse são os mesmos livros, só que no caso de Apocalipse, tem muito mais símbolos do que esse livro aqui. Amém? Pode passar para mim, filha, por gentileza? E aqui é a visão de Daniel, e nós vamos fazer um paralelo com aquilo que nós estudamos lá em Daniel capítulo 2. Lembra que Daniel, ele teve uma visão de uma estátua, na verdade Nabucodonosor teve essa visão, e o Daniel interpretou cabeça de ouro, peito de prata, né, a cintura aqui de bronze, os pés de ferro, e aqui embaixo o pezinho dele aqui de ferro e de barro. Amém? O ouro representa o Império Babilônico, a prata o Império Medo-Persa, o bronze o Império Greco-Romano, o Greco-Macedônico, né, gregoriano, e os ferros representam o Império Romano. Da mesma forma, ele teve essa visão aqui, Daniel agora. Aquela visão foi de quem? De Nabucodonosor. Agora Daniel tem a própria visão, e ele vê um leão com asas de águia. De novo símbolo, para que vocês não se percam mais, em nome de Jesus, em profecia mentirosa por aí. Todas as vezes que fala de águia, ou fala de asas, um leão tem asa, irmão? Não, normalmente não, né? Um leopardo tem asa? Então, todas as vezes que fala de asa na Bíblia, como essa imagem que Daniel viu, está falando de velocidade, é disso que está se falando. Amém? Amém? Veja, que se um leão com umas asas de águia, ele era veloz, imagina quando a gente chegar aqui no leopardo, que ele tinha, o leopardo é o animal mais rápido, né? Só perde para o guepardo, que o guepardo é mais rápido, o leopardo é o segundo animal mais rápido. Agora você imagina com 4 pares de asas, e a gente, quando chegar lá no Império Greco-Macedônico, você vai entender o que isso está querendo dizer. Então, esse leão aqui, que o Império de Nabucodonosor, babilônico, foi tão poderoso, tão destruidor e extremamente veloz. Era isso que estava falando o texto, era isso que estava demonstrando. O Império Babilônico, ele começou lá, naquele império, no ano 606 e foi até o ano 539.
O leão representando a força e as asas representando a velocidade, a rapidez com que ele dominou o mundo inteiro naquele momento. Obviamente que nós estamos falando de um mundo conhecido. Agora, por que as asas do leão foram arrancadas? Quem pode me dizer? Ou quem tem ideia? Não tem problema se a gente errar, tá, irmãos? É só para a gente aprender juntos. Melhor, em que momento você acha que a asa do leão foi arrancada? Quando o Nabucodonosor sai para fora e visita os jardins da Babilônia e fala, tudo isso foi eu que fiz. Daí o Senhor vai lá e quebra ele. Arranca as asas dele fora. E fala, você vai viver que nem um animal agora para aprender. E ele fica ali. Até que Deus, ou ele reconhece que Deus é soberano, e agora o texto lá que nós lemos de Daniel 7, aí o Senhor Deus coloca o leão em pé como um homem, ou seja, restitui ele. Irmãos, a palavra de Deus é muito simples. O problema nosso é que às vezes a gente não quer ler a Bíblia, e a gente não quer buscar o conhecimento, e é onde diz a palavra do Senhor que meus filhos foram destruídos porque faltou conhecimento. Amém? E agora ele fica em pé, porque ele reconheceu a soberania de Deus, e logo perde. É lógico, tem a carne como a erva e toda a sua glória como a flor do campo, ele acaba morrendo, acaba perdendo, e vem o segundo império, o império Medo-Persa, peito de prata lá, tinha muito valor, mas já não era tanto, e ele tinha, que foto feia essa aqui, passa mais uma, filho, que acho que tem uma foto mais bonitinha lá, pode passar. Aqui, o leão, tá mais bonito o urso aqui, né? Esse é o urso. Ele tinha 3 costelas na boca e ele tinha uma pata levantada. Foi essa a visão dele. Só que na verdade, os desenhistas modernos, eles perderam um pouco esse desenho, irmãos. Porque na verdade, o urso ele era meio tortinho. Ele tinha a pata levantada. Não é porque ele era assim feroz e tal. Ele era meio doentinho mesmo, na verdade. Ele era meio torto. Ele tinha uma pequena paralisia. Por quê? Porque representava 2 impérios, o Império Medo e o Império Persa. O Império Medo era mais fraco, então ele tinha a patinha levantada, ele era um pouquinho mais fraco, e o Império Persa é o que era o grande império daquele momento. Amém? Então, se você conseguir um desenho de um urso lá da visão de Daniel mais antigo, você vai ver que ele é torto. Ele não é assim que ele está aí como se ele estivesse atacando, não, é que ele era doentinho mesmo, porque o Império Medo era mais fraco que o Império Persa. Agora, o que representa esses 3 ossos aqui na boca deles? Quem se lembra, ou quem sabe? Esses 3 ossos aqui representam, lembra quando fala de animal, representa o quê? Quem se lembra? Reinos ou povos, isso. Então, lógico, se isso aqui é osso do quê? Exatamente. Se é osso de animal. E se animal representa reinos, então aqui nós temos a Lídia, nós temos o Egito e nós temos a Mesopotâmia. Ou seja, nós temos a Lídia, nós temos a Mesopotâmia, que é a Babilônia, e nós temos o Egito, os 3 reinos que esse Império Medo-Persa conquistou e destruiu. Amém? Vê que interessante é isso. Talvez você fale, mas que coisa. É que quando você for ler o livro de Apocalipse, você nunca mais vai ter medo. Já reparou que tem crente que tem medo do Apocalipse? Eu não leio esse livro, que misericórdia, eu tenho medo dele. Não, se você ler, você vai ler agora com outros olhos, e você vai ver que já está acontecendo. Eu já escutei alguns testemunhos aqui, mas você vai ver que depois que você começa a adquirir conhecimento, os profetas começam a fugir de você. Se você ainda está recebendo profetada por aí, é porque você ainda não está adquirindo conhecimento. Mas quando você começa a adquirir, ninguém quer revelar para você. Pergunte aí para quem recebia uma profecia por dia. Você está olhando para lá porque, irmã? É assim ou não é, irmã? Às vezes até 3 por dia, hoje nada mais. Aí você fala assim, poxa, seria bom se revelasse nada. Irmão, é que isso é uma brincadeira demoníaca tão grande lá fora, e que isso envolve tanto as pessoas, seduz tanto as pessoas. Mas quando você começa a adquirir conhecimento, esses filhos do
que seja lá, eles começam a fugir de você, porque as trevas, elas não conjuminam, elas não caminham junto com a luz, irmãos. É simples assim. Amém? Adquira conhecimento, estude a palavra e você vai ver que a palavra, ela vai te guiar em toda a verdade e não vai haver esse tipo de coisa. Amém? Ficou bem aí? Então, quando vem esse reino, ele representando aí o Império Medo-Persa, o Medo um pouco mais fraco e o Persa mais poderoso, as costelas aí representando a Babilônia, o Egito e a Lídia, que eles governaram, e a ordem desse império não era tão humana quanto o Cabeça de Ouro. Volta um para mim, filha, por gentileza. Pode ser esse aqui mesmo, que a gente está falando desse bicho. Como o leão com asa. Porque lembra que esse leão aqui, em determinado momento, ele fica em pé e ele age um pouco mais humano. O Império Medo-Persa, o segundo, ele já não age. Ele já não age com nenhum tipo de humanidade. A ordem foi dada: devore toda a carne que você puder. Essa foi a ordem. Acabe com todos os reinos. Então, ele não era um animal, não sei se vocês sabem, o urso, ele não é um animal tão veloz como um leopardo. Ele não era tão veloz, mas ele consome muita energia, né? Você come muito, né? E você não consegue fugir dele. Para o Brasil é fácil, porque a gente não tem urso, então para nós, mas você não consegue fugir dele. Um urso, quando ele está obstinado em destruir a sua vida, e se você correr, ele corre atrás de você. Ele não é tão veloz, mas ele corre atrás de você. Se você subir numa árvore, ele sobe. Se você pular dentro do rio para nadar, ele nada, e nada melhor que você. Você não tem como fugir dele. Então, ele é apresentado como um império sanguinário, que foi o Império Medo-Persa. E logo depois, ele vem o terceiro animal. Pode passar para nós, filha, o terceiro animal. O Império Greco-Macedônico. Imagina essa visão. 4 cabeças de tigre, né, de leopardo, e 2 pares de asa. Assim era essa visão que ele teve. Ele olhou um animal terrível, que foi os gregos e os macedônicos. Os 4 cabeças, aqui toda vez que você falar de cabeça, nós não falamos lá no começo, eu vou falar agora para vocês, toda vez que falar de cabeça, irmãos, está falando de general ou de algum líder, ok? Por isso que o cabeça da igreja é Cristo, e nós somos o corpo. Eu nunca vou ser o cabeça da igreja. O cabeça da igreja sempre será Cristo. E aqui, essas 4 cabeças e uma mais aqui, forte em cima, representam os 4 generais do Império Greco-Macedônico. Lembra que eu falei para vocês do Império Medo-Persa, que eles tinham dificuldade de poder? Já aqui nesse império, não todos eles eram fortes, não tinha um maior que o outro, mas cada imperador, um dos mais conhecidos que você já deve ter ouvido falar, o nome dele de Alexandre o Grande, Imperador Alexandre o Grande. Diz a história, a velocidade com que ele conquistou o mundo foi tão grande, esses par de asas que tem aqui, foi tão grande que diz a história que em um determinado momento, com 30 e poucos anos, ele morreu muito jovem também, ele estava sentado e alguém perguntou para ele assim: ô nobre imperador, por que está tão triste? E ele fala assim: sou ainda tão jovem e não tenho mais nada para conquistar. Tamanho foi a velocidade com que ele destruiu e ele conquistou o mundo. Nossa influência, apesar que nós somos influenciados por Portugal, mas a nossa influência, muito dela, ela é grega. Tem muita coisa grega em nosso cotidiano. Algumas palavras que ela tem influência grega, alguns costumes, e tudo isso porque eles trouxeram isso. E uma das coisas que eles tinham, apesar de serem velozes, é conhecido que o leopardo, ele é muito veloz, porém ele não é muito resistente, né? Ele corre muito, e nesse caso aqui, mais ainda, só que ele não tem muita resistência. Então, o império deles, que foi do ano 331 até o ano 168, foi relativamente curto, comparado com o cabeça de ouro, ou com o leão, e comparado com o urso, porque eles foram velozes, sanguinários, mas foi relativamente curto. É importante lembrar que os gregos,
eles trouxeram boa parte ou grande parte daquilo que é chamado de cultura para nós. A leitura, o amor, a biblioteca e todas essas coisas foi influenciado por eles para que o homem pudesse ter a mentalidade que eles tinham. Alguns conquistadores, nós vamos ver em algum momento, alguns conquistadores, eles influenciavam com a força e eles castigavam o povo, e eles tiravam os dentes das pessoas, tiravam as unhas das pessoas, escravizavam as pessoas. Os gregos e os macedônicos, eles não lutavam dessa maneira, eles colocavam a cultura deles e a inteligência, suposta inteligência, na mente das pessoas. Então as pessoas, elas falavam de acordo com, e aí você já deve ter ouvido alguns nomes como Sócrates, Aristóteles, você já deve ter ouvido grandes filósofos gregos do passado, porque essa era realmente a ideia, influenciar a mente dos homens. Parece que nós estamos tendo aqui mais uma aula de história do que mesmo de Bíblia, mas é que nós tiramos isso tudo da Bíblia Sagrada, e a gente já vai compreender o que isso significa. O quarto animal era uma fera, e ele reinou do ano, olha que coisa mais feia, e ele reinou do ano 168, quando o Império Greco-Macedônico caiu, até o ano 476 depois de Cristo. 476 depois de Cristo. Nós temos aqui uma quantidade de símbolos nessa imagem. Uma delas que nós podemos apontar são os 10 chifres, que representam 10 poderes que tentaram dominar o mundo. Você sabe que hoje nós temos alguns poderes que tentam dominar o mundo. Oficialmente eles não dominam, mas extraoficialmente a gente sabe que domina. Por exemplo, um deles, como os Estados Unidos, né? Ele não domina o mundo, mas extraoficialmente a gente sabe do poder que eles têm, né? A Rússia oficialmente não domina o mundo, mas quem não tem medo dos russos, né? Eles parecem que são meio tontinho, meio doido da cabeça, né? O Japão não domina o mundo, mas extraoficialmente a gente pensa, nossa, acho que eles dominam. Essa China que nós estamos vendo aí, que está entrando, e eles começaram nos enganando, né, vendendo pastel para nós, e agora estão vendendo eletrônico. Podiam ter ficado no pastel, mas já desistiram, né? A gente ficava todo gordinho, feliz, mas eles já desistiram, e agora estão vendendo até carro elétrico, estão vendendo para nós, né? Então, vão dominando o mundo, e esses 10 chifres representam esses 10 poderes. Só que acontece algo bem interessante. Falando desses 10 poderes, vamos lá então: Itália, Suíça, Portugal, Espanha, Reino Unido, que na verdade não é Reino Unido, era Inglaterra, depois é destruído e se torna o Reino Unido, né? Aí depois nós temos aí França, nós temos Alemanha, Rússia, Japão e os Estados Unidos, os 10 chifres ali representados. Mas em determinado momento, 3 desses chifres, eles vão ser quebrados. E um chifre pequeno, eu vou falar, se vocês me permitem, na próxima quarta-feira, eu vou falar sobre o misterioso pequeno chifre do capítulo de Daniel 7. Eu vou falar, para a gente não passar tão rápido, eu vou falar quem representa aquilo lá, então hoje eu não vou falar. Ok? Então, os 10 chifres estão ali, 3 são quebrados, e o pior, esse pequenininho, esse chifre pequeno, ele tem boca e tem olhos, e ele fala coisas assombrosas, ofensivas, destruidoras. Acho que você já sabe quem é esse pequeno chifre. Talvez você não esteja tão assustado que talvez você não arrisque falar quem é esse pequeno chifre. E ele começa a falar coisas assombrosas. Esse império, ele é um monstro, porque nunca foi conhecido algo tão grandioso como ele. Aí você vai ter os godos, os visigodos, você vai ter os vikings da época, que você talvez tenha assistido alguma coisa e ficou até fã de um viking daquele. Eram homens sanguinários, homens que entravam apenas para destruir, eram mercenários, eles entravam apenas para acabar com todas as coisas e logo iam para outro lugar, como uma verdadeira praga. Assim funcionava ele, mas de repente, um pequeno chifre começa a fazer aquilo que não deveria fazer, que é magoar os santos de Deus. E eu pergunto para vocês, quem são os santos de Deus? Não é você, não é a igreja. Os santos de Deus é a nação de Israel. Eles começam a atacar
a nação de Israel, porque você já é salvo, irmãos. Apesar que eu não vi nenhum amém aqui, eu acho que deu medo aí, mas você já está salvo em Cristo. Nós começamos a falar isso no começo da mensagem. Você já é de Deus. Você vai morar no céu. Você é filho de Deus. Mas Israel, por algum momento, por isso que nós aqui não saímos em defesa e nós não colocamos uma bandeira de idolatria a Israel aqui nessa igreja, não. Porque por algum momento, esses israelitas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes como Anás e Caifás, eles começaram a gritar: crucificam, crucificam. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os que eram seus, e ele veio para Israel. E Israel não quis o Messias, Israel não quis o Senhor. Só que em determinado momento, esse chifre pequeno começa a falar mal de Israel. Irmãos, entendam uma coisa é idolatrar Israel. Aqui ninguém idolatra Israel. Eu tenho absoluta certeza, falei aqui, eu acho que algumas pessoas não me entenderam muito bem, então eu vou repetir novamente. Eu tenho absoluta certeza que em algum momento, esse primeiro-ministro de Israel, esse Netanyahu, ele será culpado de tanto sangue inocente que está sendo derramado na Palestina, sim, e eu não torço pela Palestina. Eu oro por Israel, mas eu creio que na Palestina, nesse exato momento, tem irmãos lavados e remidos no sangue do Cordeiro que estão ali. Eu creio assim. Porque o Evangelho seria para todas as nações, inclusive para eles. Então tem irmãos nossos morrendo por causa de um primeiro-ministro mau. Então, irmãos, aqui não se adora Israel, aqui se adora o único Deus, que também é Deus de Israel. Eu sei que é confuso, às vezes, mas como assim? Eu não consigo entender. Não, irmãos, é que você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Tem uma coisa que não pode tirar de você, é a certeza da sua salvação. Você vai morar no céu. Diga assim: eu vou morar no céu. E por nós irmos morar no céu, Deus vai sempre cuidar de você. E esse monstro, ao se levantar, essa grande besta se levantar, então ele vai destruir a muitos. Mas quando esses 3 chifres caírem, esses 3 poderes que regiam esse mundo, esse monstro, quando ele cai e um pequeno chifre começa a se levantar, aí é a hora que ele mexe com a menina dos olhos de Deus, que é Israel. Eu já falei sobre isso aqui para vocês. Começa a mexer com a menina dos olhos de Deus, que não é você, viu, irmão? Deixa de ser arrogante. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Não, a menina dos olhos de Deus é Israel. Você é filho de Deus. Você está debaixo das asas do Altíssimo. Ele te cobre, a menina dos olhos de Deus. E aí ele mexe na menina dos olhos de Deus. E aí Deus fala: não, aí não. Mas quarta-feira que vem eu falo sobre isso. Serão tempos, irmãos, de extrema dor e sofrimento que estão para vir sobre as nações. Esse animal, ele não tem limite nenhum. Da onde ele está saindo, irmãos? O que é o mar? Vamos. Povos. Ele está saindo do meio do povo, e o povo está falando: vai lá, monstrão, vai lá. Por isso que enganoso é o coração do homem, irmãos. Quando você ouvir que ele está ali, ou quando você ouvir que ele está lá, ou quando você ouvir, fuja para as montanhas, diz a palavra do Senhor, porque enganoso é o coração do homem. Todos esses reinos, todas essas bestas, elas saíram do meio do povo, elas saíram do coração da humanidade. É isso que nós queremos, é esse tipo de líder que nós queremos. Imagina isso. Imagina isso. E é isso que nós estamos vivendo nesses dias, e nosso coração tem que estar nas coisas de Deus e não das coisas do mundo. Está nos aproximando agora a eleição, e nós precisamos cumprir com a nossa civilidade, irmãos. Você precisa escolher o seu vereador que você vai votar, você precisa escolher o seu prefeito. E deixa eu contar um segredo para você: crente de verdade não vota em branco e nem nulo, viu? Escolhe um para você chorar depois, mas não vai: eu vou votar nulo, porque isso daí é omissão, e omissão é pior do que pecado de comissão. Pelo menos eu não votei em ninguém. Não, escolhe um, nem que for para chorar, nem que for para se alegrar, mas escolhe um.
Mas não coloque seu coração nisso, porque o mundo jaz no maligno, nós somos dos céus. A gente não vai ficar muito tempo aqui, e já a gente vai para a glória. Então escolha um, e não seja omisso. Faça a coisa certa, vai lá, espera um pouquinho, eu gosto desse aqui, eu vou votar nesse aqui, eu gosto, escolhe ele e pronto, acabou. Por quê? Se fizer bem, bom, se fizer mal, mal também, não tem problema, nós servimos a Deus, e nós estamos aqui só de passagem. Você viu Israel alguma vez reclamando, porque colocaram um imperador no Egito? Não, eles estavam ali de passagem. Você viu Israel reclamando porque colocaram um rei lá na Babilônia ou entre os amalequitas? Não, eles estavam de passagem. Assim somos nós. Nós cumprimos a nossa civilidade, mas nós temos um alvo que é Cristo. Nós vamos morar no céu. E que ninguém nos encontre como omissos. Que ninguém nos encontre como fracos ou como medrosos, mas no dia da batalha estamos firmes para servir o nosso Deus. Para concluir a nossa mensagem. Pode pôr no último lá, filha, por gentileza. Daniel capítulo 7, versículo 28, ele fala assim: quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Daniel pegou isso aqui que nós simplesmente falamos, e ele colocou no coração, e ele falou assim: algo está para acontecer. Você vai ver que nos próximos capítulos ele vai começar a falar assim: Senhor, lembra que já passou 70 anos, até quando eu vou ficar aqui preso? Havia uma promessa, e é a hora da minha libertação. E ele já não começa a se preocupar mais com isso, e simplesmente se preocupar com a liberdade. Lembre-se quem você é, nunca se esqueça disso. Os momentos de dor aparente que nós vivemos, eles são passageiros. Hoje você está chorando e amanhã você vai rir. Hoje as coisas estão ruins, amanhã vão ficar boas. O que não pode faltar em nós é a esperança no Cristo. O que não pode faltar em nós é a esperança do Salvador. Ele ama você, Ele cuida de você. E quando faltar a esperança, quando você olhar e pensar que já não tem mais, daí o Senhor fala assim: dá uma olhadinha lá fora. Os passarinhos, eles não trabalham, tudo preguiçoso esses bichinhos, fica aí cantando para lá e para cá. Mas eu digo para vocês que se eu cuidei dos passarinhos, eu vou cuidar de você também. Você, irmã, que às vezes não veio, agora eu vou mostrar para vocês que é uma profecia. Quantas vezes você não veio no culto porque você olhou no guarda-roupa e falou: mas não tem nem roupa para ir para a igreja. Além de tudo, mentiu, porque você tinha. Nunca ninguém veio na igreja enrolado numa toalha. E se chegar alguém enrolado numa toalha, eu não quero que vocês fiquem olhando por mão, porque ele falou: não tenho roupa nenhuma, e Deus permitiu que não tivesse mesmo. Aí teve que vir enrolado numa toalha ou numa coberta. Mas você alguma vez deixou de vir no culto porque você fala assim: eu não tenho roupa para ir na igreja. Deus sabe que eu não vou poder ir para o culto porque eu não tenho roupa. E faltou o culto e não veio buscar a presença do Senhor. Quando você pensar dessa maneira, o Senhor diz assim: olha o lírio do campo. E eu te asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor, ele se vestiu como um lírio daquele. O Senhor cuida de você. E não importa quão tenebrosos sejam os monstros que nos sobrevenham aí para governar o mundo, o Senhor sempre vai ter o seu remanescente escondido debaixo das suas asas. Por isso o Senhor disse que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você sabe o que nós precisamos hoje? Vou encerrar aqui. Sabe o que nós precisamos hoje? Nós precisamos da mesma fé que Maria teve lá nas bodas de Caná da Galileia. Você lembra disso aí? Acabou o vinho. Eita, e agora? Acabou com o casamento do homem. Aí o Jesus estava lá, só que ainda não tinha chego o momento dele manifestar, ainda não era a hora dele trabalhar. E a Maria chama e fala para os funcionários: vem cá, tá vendo lá? Aquele lá é Jesus, faz tudo que ele mandar. Não esquenta a cabeça. O que ele mandar, você faz. O que nós precisamos é um pouquinho dessa fé de Maria. Acreditar que o Senhor vai mandar a gente fazer, seja pouco ou seja muito, Ele vai cuidar de tudo. Acreditar que o que o Senhor mandar fazer, seja pouco ou seja muito, Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai zelar por você, Ele vai amparar você. Mas faça o que Ele mande. Porque quando beberem da água que você tem, eles vão falar assim: eu nunca bebi um vinho tão maravilhoso como esse. Amém? Fica de pé. Eu vou pedir, vocês sabem que eu